Que assim seja, graças a Deus. Na noite de hoje, estamos recebendo a Dona Rose Nascimento, palestrante, que vai nos brindar aí com o seu conhecimento. Seja bem-vinda, Dona Rose. Boa noite a todos, amigos, irmãos em humanidade. É uma alegria muito grande com todas as turmas, as cadeiras todas ocupadas. Que casa maravilhosa, que bem-estar sentimos aqui dentro, que luz desce dos céus. Durante a oração, vê-se pontos luminosos descendo do teto. Até apertei os olhos porque fiquei impressionada. Mas é muito lindo. E isso tudo toca profundamente o nosso coração. Porque quando viemos até aqui, carregamos junto uma dúvida. Será? Muitos de nós têm. Porque é humano duvidarmos. Porque nós viemos muitas vezes a uma casa espírita para ver coisas extraordinárias acontecerem. Quem vai numa casa espírita e não vê fenômenos, não se interessa muito, sem se dar por conta que o maior fenômeno, o maior, é o conhecimento que daqui leva. É o que leva dentro do seu coração, esse poder de compreender de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. A doutrina dos Espíritos nos oferece um cabedal tão grande de informações a respeito do plano espiritual, que a gente pensa, bom, pode ser amanhã, depois da manhã, mas de qualquer jeito já vou fazer um planinho para o lado de lá, né? Porque mais ou menos eu já sei. Porque eu me conheço, sei como eu estou agindo do lado de cá, por que não planejar o lado de lá? Aí a gente engana. Porque nós não nos conhecemos. Nós não temos ideia, muitas vezes, das nossas reações. Basta ver criaturas endurecidas e na hora do desencarne, tomadas de pavor, dizem coisas desconexas, mostrando um desespero que até então nunca tínhamos visto. Entregando-se a Deus no último momento. E por que isso? Se até então não olhava para uma religião, para um comentário, muitas vezes zombava de um comentário religioso, achava estranho aquelas criaturas no domingo, muitas vezes, caminharem para a igreja, que absurdo, que absurdo. E naquele momento fatídico da morte, esquece tudo, roga a Deus, se ajoelha e pede. E é bom, é muito bom estarmos aqui, numa doutrina que nos esclarece, vai nos mostrando, a despeito de estarmos cheios de saúde, através de promessas de solução dos nossos problemas. Como? Então, se eu for na casa espírita, eu vou resolver os meus problemas? Só se não quiser. Porque Jesus disse, buscai a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui, dentro da casa espírita, nos postulados espíritas, nas 5 obras básicas, em todas as obras complementares. Temos Chico Xavier, Divaldo Franco, que trabalhava incansavelmente, Divaldo ainda está trabalhando, psicografando obras extraordinárias, maravilhosas, que nos falam a respeito de cada um de nós, porque nas suas obras existem tantos modelos de criaturas que, se nós pesquisarmos, vamos nos encaixar numa delas e vamos saber como será o nosso futuro. Agora, os livros estão vindo em filmes
e os filmes estão se multiplicando, e as casas espíritas estão lotando, parece que estamos tomando uma consciência de que o reino do mundo não pode nos interessar tanto quanto o reino dos céus. Então, essa busca de ganhar mais aqui na terra, negociando com Deus, já não está interessando mais a cada um de nós. Nós queremos sim saber mais deste reino de Deus. E para isso é fundamental saber mais de nós mesmos, conhecer o que nós carregamos dentro de nós. Por essa razão, escolhemos um tema que chamamos de novos tempos. Está se falando muito nos tempos novos que estão vindo por aí. Mundo de regeneração, transformação da terra, quando será, quando não será, será em 2025, 2035. Nós sabemos que Chico Xavier anunciou a vida de Emmanuel para dirigir o Brasil em 2057 ou 2056, dependendo de como se calcula as datas, e que já estaremos num processo de desenvolvimento para a regeneração. Temos que ver, não estamos ainda no mundo de regeneração, mas estaremos num processo, porque a humanidade anda devagar, infelizmente, e isso é demorado, demanda tempo. Aí então, vamos atrás de saber, mas qual é o caminho? Mas se demora tanto, eu quero acelerar. Porque ficamos sabendo, através dos maiores dentro da doutrina espírita, maiores entre aspas, porque são pessoas extremamente simples, como o nosso Chico, ficamos sabendo que o mundo de regeneração começa individualmente em cada um. E quando todos estiverem conquistados, teremos um mundo de regeneração. Então, eu posso começar a minha regeneração hoje, se eu quiser. Eu não preciso esperar catástrofes acontecerem, doenças, pestes, tsunamis, como se falam muito por aí. Não. Eu tenho que dar uma olhada na meteorologia interna, nas transformações assustadoras que às vezes eu provoco, magoando, causando ressentimento no coração daqueles que convivem comigo. Mas eu não queria fazer isso. E por que fiz? Então, quando nós começamos a fazer essas pesquisas, nós nos damos por conta que a gente não se conhece. Ah, não, comigo nunca vai acontecer. Na semana seguinte está lá o caso. E não tem o que fazer. Conversando com uma delegada na Delegacia das Mulheres, por conta da ONG que a gente trabalha, ela disse, muitas vezes, as agressões dentro do lar são coisas inusitadas que nunca a família pensou que poderia acontecer. Mas, de repente, acontece. E aí, vem a polícia, vem a degradação moral, vem aquele horror. Vem filhos que sofrem, pais que se separam, avós e mães que perdem o rumo por conta de tanta tristeza e angústia. Mas se nós buscássemos informações a respeito deste nosso comportamento e trabalhássemos as nossas dificuldades e fragilidades antes que elas acontecessem, poderíamos evitar esse tipo de constrangimento. A Joana de Ângeles, neste livro, Em Busca da Verdade, a casa com certeza pode depois orientar para aquisição, porque vale a pena, ela trabalha a psique humana. E ela traz uma informação muito positiva, quando ela diz que o nosso Mestre Jesus, quando aqui na Terra, ele formulou parábolas para que atravessasse os séculos e os milênios, auxiliando as criaturas a se conhecerem. E essa parábola em especial, ele a disse diante dos fariseus, diante da alta sociedade de Jerusalém, fariseus, saduceus,
as criaturas de comércio com muito dinheiro, e ele lá começa a contar a história do filho pródigo. Porque é do nosso conhecimento que naquela época os fariseus que dirigiam as igrejas, que era o sacerdócio daquela época, que acreditavam no Deus único e cumpriam na base de 600 atividades diárias. Levanta, vira para o sol, se beije, senta, faz oração, bebe água, uma série de coisas que tinha que fazer todos os dias, se fosse judeu, né? E essas criaturas insistiam que todos que iam no templo tinham que fazer essas práticas, mas eles mesmos na intimidade não faziam. Por isso Jesus os chamava de hipócritas, porque eles exigiam dos outros, mas eles não faziam. E nós sabemos que as religiões no mundo inteiro atravessaram os séculos e os milênios exigindo coisas que nunca cumpriam. E nós ficamos perdidos nisso tudo, achando que o que não prestava era o cristianismo. E não é verdade. A palavra do Cristo é toda pureza. E por isso ele traz para eles a parábola do filho pródigo, onde o pai tinha 2 filhos, e o mais novo, vejam, é o mais novo que pede para o pai o direito à herança. E o pai chama os 2 filhos e divide a herança entre os 2. Aí o mais novo vai para muito longe, se afasta do pai. O mais velho fica ao lado do pai. E esse mais novo gasta tudo o que possui de forma dissoluta, com meretrizes, com bebidas, com farras, com festas. Mas onde ele foi morar, houve uma grande seca e nada se produzia. E ele perdeu tudo que possuía. E aí, para não passar fome, ele precisava trabalhar. E aí ele é contratado para cuidar de porcos. Por que Jesus coloca porcos nessa história? Porque naquela época, o cargo mais baixo, mais imundo que existia na face da terra era tomar conta de porcos. Porque para os judeus, o porco era impuro e imundo. Imagine quem cuidasse deles. E ele era judeu, mais novo, e teve que ir tomar conta dos porcos e dividir ainda a comida dos porcos. E não lhe era permitido, ele desejava comer as alfarrobas, as bolocas, como diz no texto, que os porcos se alimentavam, tal era a fome que ele sentia. E nesse desespero, como judeu, ele volta os olhos para o céu. E se lembra que o pai dele, até os servos na casa do pai, comiam na mesa com o pai de tudo que era bom. E ele, que era filho, estava ali agora, dividindo com os porcos ou desejando comer a comida dos porcos. E ele cai em si. E esse cair em si é fundamental para todos nós. Porque às vezes a nossa miserabilidade não é em absoluto de coisas materiais, mas a nossa miserabilidade é não enxergar um palmo diante do nariz. É perceber que as desgraças estão nos acontecendo e não nos damos por conta. Deixar a família se desmanchar, deixar os amigos irem embora, não se preocupar. Fica para amanhã, amanhã eu resolvo. Mas o cair em si faz com que o moço se lembre que na casa do pai dele, os servos se sentavam com ele à mesa. E ele diz: voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Te peço perdão e perdão ao meu Senhor. Quero retornar para o teu lado como servo, se você me permitir. E assim ele faz a caminhada de retorno para o pai. Chegando lá no pai, ele diz essas frases. E o pai não espera ele chegar, o pai sai da onde ele está e vem ao encontro do filho de braços abertos e o agarra, abraça fortemente. A gente diz abraço,
mas no texto original ele agarra, né? Porque existe uma palavra só para as duas coisas em hebraico. Ele abraça fortemente o pai, o filho, mostrando para o filho o quanto sentia saudades dele. E mais, ele dá a sandália para o filho calçar os pés, para falar ao filho que ele está agora seguro, está firme no chão que pisa, que aquele chão é dele. Ele dá a roupa, a vestimenta, que é igual à sua. A mesma capa que o pai está usando, o filho também vai usar. Para provar ao filho que não o quer como servo, o quer como filho. E dá a ele o anel que sela entre os dois a aliança amorosa, que é o símbolo dos judeus com Deus. E faz tudo isso para festejar o retorno do filho. Chama os servos e pede que matem um bezerro cevado para uma grande festa. E faz a festa, apresentando o filho paramentado para todos, para que todos confraternizem com a alegria do retorno. E o irmão mais velho? O irmão mais velho que ficou na casa do pai estava na lavoura, trabalhando, e veio para casa. E vê a luz acesa, aquele alarido todo, chama o servo e pergunta: o que está acontecendo? É o teu irmão, e teu pai encontrou e trouxe para casa, e está festejando o retorno, e te convida a entrar. E ele disse: não vou. Eu não vou porque eu não quero confraternizar com este meu irmão. Aí o pai fica sabendo disso e sai para fora para encontrar o filho mais velho. E ao encontrar o filho mais velho, ouve deste uma queixa extremamente lamentosa: meu pai, este teu filho que gastou toda a herança que tu deste com as meretrizes, você mandou matar um bezerro para festejar o seu retorno. Enquanto que eu, que sempre estive ao teu lado, e até hoje estou, você nunca sequer deu um cabrito para me festejar com os meus amigos. O pai olha para o filho tomado de compaixão. Dirige-se a ele para abraçá-lo, mas ele vai para trás, porque ele está incomodado. E aí, o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Tu podia, fica implícito, tu podia dispor de todos os cabritos e bezerros que quisesse, mas tu nunca me pediu. Enquanto que o teu irmão estava perdido e se achou, estava morto e reviveu. No hebraico não tem ponto nem vírgula, né? Mas eu imagino que teria que ter 3 pontinhos agora, porque acaba aí. Existe uma continuidade nessa história. Enquanto que você, meu filho, que até hoje esteve no meu lado, usufruindo do bom e do melhor, ainda não se encontrou. Ainda está morto, ainda não reviveu. Porque se o filho que está com o pai, ele está na casa do pai, mas não está com o pai, porque se estivesse, estaria na maior alegria esperando o filho mais novo. Aí Joana de Ângeles diz que devido a nossa psique ser tão complexa, ser bipolar, porque todos somos, uns mais, outros menos, a psicologia encontrou na parábola do filho pródigo esses 2 elementos tranquilamente acomodados dentro da nossa psique. Porque todos nós na intimidade gostaríamos sim de tirar na loteria os bilhões
permitisse que nós pudéssemos viajar por esse mundo afora, conhecer todas as possibilidades, se divertir, fazer festa, tudo mais. Mas tem outro dentro de ti que disse, não, se você ganhar na loteria, você vai cuidar da tua família. Você vai oferecer um bem-estar para esse, um bem-estar para aquele. Você não vai ser louco de jogar o dinheiro fora. Ficamos brigando o tempo todo, o filho mais novo com o filho mais velho. Porque o filho mais novo não sofreu tanto que nem o mais velho. O mais velho quer segurar, o mais velho quer reter, o mais velho quer ser aquele que é certinho em tudo. Mas não quer abrigar nunca o filho mais novo. Não quer nem saber que morro, que se exploda, enquanto eu estiver bem. E isso é egoísmo? É falta de amor? Aí a Joana diz que para nos conhecermos, nós precisamos examinar se dentro de nós os desejos de viver de forma dissoluta ainda vibram dentro de nós. Se eles vibrarem, aceite. Aceite para poder conversar com este filho mais novo, dialogando com ele com o conhecimento que já possuímos de que a vida é eterna, que existem benesses no plano espiritual superior, que não chega de forma nenhuma próximo do que a terra oferece de coisas boas. Que a felicidade não é deste mundo. E que essa forma dissoluta, que muitas vezes achamos que é toda a felicidade possível aqui na Terra, prejudica a nossa saúde, desarmoniza o nosso ser e ficamos num vazio. Tanto que a medicina muitas vezes nos fala que acontecem desequilíbrios assustadores na camada de maior poder aquisitivo, que tomam mais remédios psicotrópicos, que tem criaturas com depressão profunda a ponto de suicidar-se. Então não é, essa não é a felicidade então. A felicidade é a realização pessoal, através do conhecimento, daquele que vai te levar mais tarde a ser um grande pesquisador das coisas universais, em planetas longínquos, onde você vai estudar coisas maravilhosas. Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. No livro Alcione, que outro dia eu falei aqui, nós ficamos sabendo que ela estava na constelação de Sírios, antes de reencarnar na Terra, estava lá estudando música e arte, se especializando, aprendendo todos os instrumentos possíveis e se preparando para grandes composições para reencarnar na Terra, quando a Terra for um mundo de regeneração, para trazer para nós coisas maravilhosas. Então nós podemos voltar quantas vezes nós quisermos nessa Terra, potencialmente melhores do que somos hoje, sem essas misérias que a Terra oferece. Sim, porque diante dos bens espirituais, são misérias que a Terra oferece. Enfim, rapidamente eu quero dar exemplos, né? Exemplos de criaturas que era o filho mais velho. Até então, tenho observado muito a história do apóstolo Paulo, que não conheceu Jesus, mas também exemplificou os seus ensinamentos com a sua vida. Mas quando ele era Saulo de Tarso, ele era o filho mais velho, né? Prendia, matava em nome de Deus, porque fazia as coisas que não devia, porque não idolatrava aquele Deus dos judeus, ficava idolatrando o tal de Jesus, o carpinteiro de Nazaré. E aí, mesmo sabendo que Deus pedira nos 10 mandamentos de Moisés que nos amássemos uns aos outros,
ama ao próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mesmo sabendo disso, o que ele fazia? Matava o próximo. Prendia na masmorra e deixava o próximo morrer quando quisesse lá. 10, 20, 30 morria. Porque ele achava que era certo. É a mesma coisa que o filho mais velho. Era poderoso, se vestia com aquelas roupas brancas de soldado, todos cheios de plaquetas douradas, e andava no seu corcel branco também, como da Emmanuel, maravilhoso, cavalgando pela cidade, mostrando a sua superioridade, que nem o filho mais velho, mostrando superioridade sobre o filho mais novo. Se precisasse, pisava num filho mais novo, não tem importância, mais novo, não sabe nada, está gastando a herança do pai de forma absoluta. Então, quando ele desperta e literalmente cai do cavalo na estrada de Damasco, né? Aí ele começa a enxergar. Quando Ananias impõe as mãos sobre os seus olhos e cai dos seus olhos as escamas que tapavam a sua visão, isso é uma maneira metafórica de tirar dele a ignorância e ele começar a enxergar mais longe do ponto de vista espiritual. O que acontece com ele? Sai desesperado e quer ir na sinagoga pregar e dizer que Jesus é verdade, que não sei o que, e enchem ele de tomate podre. Aí ele se dá por conta que ele tem que fazer o caminho para Jesus, como todos os outros fizeram. E aí então ele precisa conciliar-se também com o filho mais novo que ele era. E aí ele vai para o deserto durante 3 anos, fica lá, junto com Áquila e Prisca, que ele, quando Saulo havia mandado matar a família de um deles. Aí, depois de 3 anos, ele confessa que foi ele, que ele era Saulo, aquele que mandou matar a família de Prisca. E daí, num desespero, ele pensa que vai ser acusado, mas o casal abraça ele e diz: seja bem-vindo ao nosso meio. E recebem ele com todo o carinho, fazendo com que ele compreenda que aquele Saulo foi necessário. Nós não podemos acusar as criaturas que vêm vindo atrás de nós no conhecimento, porque nós também fizemos essa caminhada. Nós temos que perdoar. O perdão é sublime. Nós temos que andar de mãos dadas. Nós tivemos agora esse horror que foi a bipolaridade política, filho mais novo e filho mais velho. Vai perguntar qual é o lado? Pouco me interessa. Eu quero saber do equilíbrio. O equilíbrio é que faz com que o meu espírito cresça e ofereça à terra aquilo que a terra precisa: paz e amor. Então eu vou respeitar os dois lados. Eu não vou me revoltar contra ninguém e nem acusar ninguém, porque daí então eu estarei fora do parâmetro de Jesus. Ele é o modelo, Ele é o nosso guia, Ele nos ama intensamente e deseja que a gente se transforme. Enfim, ele demonstra aí o filho mais novo e o filho mais velho, né? Mas e o filho equilibrado? Eu trouxe aqui João Evangelista. Estou lançando o horário. João Evangelista, ele chegou ao ponto de Roma condená-lo à morte num tacho enorme, cheio de óleo fervente, né? 1 semana cozinharam aquele óleo. Baixava um pouco, o fogo queimando, o óleo baixava, acrescentava mais óleo e aquilo mergulhava. Aí os soldados que amavam João foram buscar ele, porque tinha os fiscais de Roma que queriam ver, que jogaram João com óleo fervente. E eles fazem isso chorando, porque eles amavam João, de tão doce que aquele homem era. E jogam ele dentro do tacho fervente. Antes ele ora, agradece todo mundo por tudo que fizeram por ele, e ele mesmo vai para dentro do tacho, né? E fica 1 semana ali, o fogo apaga e eles esperam amornar para depois virarem no tacho. Enquanto isso, eles fazem uma cova bem grande, bem funda, porque eles sabiam que lá dentro não tinha mais corpo, né?
Imagina o óleo fervendo. Então eles iam depositar naquela cova o óleo, e ali seria a sepultura do paizinho, como ele chamava. E fizeram isso, colocaram lá dentro. Quando eles viraram aquele tacho, que o óleo escorreu todo assim, era grande, né? Sai de lá de dentro, João, o evangelista, limpando assim a roupa dele, tirando o restinho de óleo que tinha ficado na roupa dele. Não aconteceu absolutamente nada com ele. Absolutamente nada. Ele estava inteiro. Acontece que quando foram colocar ele dentro do óleo fervendo, diz que veio dos céus raios de todas as partes e imantaram o corpo do João. Ele ficou como que numa bolha e adormeceu lá dentro. E toda essa semana ele ficou lá dentro da bolha. E o óleo absolutamente não fez nada para ele. E aí, Roma, assustado, disse: larguem esse homem, deixe que ele ande à vontade aonde ele quiser. Mas os soldados sabiam que Roma ia ficar incomodado, ia dar um jeitinho de mandar matar ele. Então aconselharam ele a raspar a cabeça, vestir roupa de soldado e passar a usar o nome de Francisco. E assim ele fez. E aí ele voltou muitas vezes a Patmos, porque ele escreveu o Apocalipse em Patmos. E esse Apocalipse foi auxiliado pelo soldado Pátios. Pátios era o nome de um homem que João, voltando para Éfeso, depois do óleo quente, chegou em Éfeso, e o filho de uma família das mais abastadas de Éfeso tinha uma doença, a lepra, né? Tinha voltado da faculdade com aquela doença e eles não sabiam o que fazer, escondiam ele para não mandarem ele para o Vale dos Leprosos. E João, então, vai vê-lo, ora por ele e ele fica limpo da lepra. A partir daí ele passa a seguir o João e a servir o João dos Santos, chamado de Pai Francisco, já naquela época. E mais tarde desencarnou, depois foi maravilhoso o desencarne dele, foi suave. Jesus e Maria de Nazaré vieram recebê-lo. Passado o tempo, em 1100 e pouco, ele reencarna como Francisco de Assis e tem como imediato, depois na sua tarefa, Frei Leão, que era o mesmo Pátios que foi servo dele lá no passado. Olha que coisa linda, gente. O trabalho que Francisco de Assis fez, o texto, eu trouxe o livro para mostrar para vocês. Quem não leu, pode ter gente que já leu, né? Francisco de Assis, por João Nunes Maia. Conta a história do final de João Evangelista e toda a história de Francisco de Assis. É um livro lindíssimo, um livro que mostra para nós que nós aqui na terra mesmo podemos servir a Jesus e fazer a diferença na nossa família e dar um salto de qualidade e a partir de hoje já fazer da nossa vida uma vida de regeneração. Quando nós olharmos para o lado e não vemos ninguém como inimigo, absolutamente ninguém. Quando olharmos para trás e para frente, agradecemos tudo que vivemos e agradecemos o que vamos viver ainda, porque Deus é soberanamente justo e bom. E se Ele é Pai, o nosso Criador, Ele não há de nos dar pedra se nós pedirmos peixe. Só que como nós não temos certeza, nós não pedimos. Vamos pedir força e coragem para transformar os nossos dias, para mudar a nossa vida para melhor. Não a nossa vida exterior, a interior, porque agora são novos tempos. Fora de mim? Não. Dentro de mim. São novos tempos. Faça uma surpresa na tua família. Amanhã você já será outra pessoa. Uma pessoa que só sorri. Uma pessoa que cumprimenta tudo e a todos. Uma pessoa que oferece
a oportunidade daqueles que convivem contigo de serem felizes, de fato, aqui na terra mesmo. Obrigada.